Foco no Afeto de número 217, tema Alquimia da Amorosidade. Gente amada, gente querida, alquimia é a química da Idade Média, conhecida como a química da Idade Média. E ela tinha por objetivo transformar metais pobres em metais nobres. Transformar, digamos, o ferro em ouro e por aí vai. A ideia básica da alquimia era achar o remédio contra todos os males físicos e morais. Eles entendiam que isso era a pedra filosofal, que nada mais é do que uma substância ou um objeto que fosse capaz de realizar resultados incríveis, maravilhosos na nossa saúde, na nossa moral, na nossa longevidade, na nossa qualidade de vida. Tenho até intuitivamente a impressão de que isso tinha um fundo de verdade. Isso não nasceu de graça, isso deve ter vindo de algum conhecimento aí mais profundo, de alguma cultura antiga com a qual a gente perdeu o elo, porque sinto que isto tem uma consistência. Mas é sentir, não tem como provar. Aí eu estou falando do meu coração para o seu coração. Se o seu coração sente também, então estamos sentindo a mesma coisa. A ideia dessa transformação de metais inferiores em ouro estava ligada exatamente àquela metáfora que eu falei, que é da mudança de consciência. A pedra seria a mente ignorante, que pelo processo alquímico passaria a se transformar em ouro, ou seja, sabedoria, transformando ignorância em sabedoria. Pessoalmente, gente, eu vou mais por aí. Fato que está atrás disso tudo é a ideia mesmo do processo alquímico que transforma ignorância em sabedoria. Veja que não é ignorância em informação, acúmulo de informações. Não, é sabedoria, que é uma outra parada. Essas informações, a gente cria o nosso ego, a nossa mente, e cria um monte de informações, enciclopédias, livros e mais livros, e fórmulas, etc. e tal. Pode até fazer isso dissociado da sabedoria. Agora, a sabedoria vem de dentro. Então, quando eu pego alguma peça que foi criada sem a conexão com a sabedoria, eu estou pegando ali, digamos, um mosaico de pedrinhas, de objetos agregados segundo uma determinada ordem. Aí eu pego um outro livro, ou um filme, ou qualquer outra coisa, que eu tenho as mesmas pedrinhas agrupadas de uma outra forma, que nem um caleidoscópio, né? Vai mudando aquilo lá, mas é sempre a mesma coisa ali. É divertido, é entretenimento, né? Meio hipnótico até. Agora, a ideia da alquimia é transformar a ignorância da mente em sabedoria. Percebe, gente? É uma coisa uma pegada muito bacana, e isso é antigo, isso é Idade Média. Então, não sei até que ponto esse negócio de falar que era transformar metais pobres em metais nobres era digamos, uma metáfora que eles usavam para fugir da fogueira. Porque a Igreja Católica, na Idade Média, muito conhecido, perseguia toda e qualquer ideia de aquisição de conhecimento que não fosse através dos livros ditos sagrados, tá? Acho brilhante essa analogia, essa metáfora da alquimia como sendo aquela pedra filosofal, o elemento, né, o objeto ou elemento que vai transformar um metal pobre, vamos dizer assim, um metal simples, pobre, um metal nobre, e na analogia vai transformar ignorância em sabedoria. Todos somos alquimistas. Estou afirmando isso a partir do quê? De um conhecimento científico? Não. Acadêmico? Não. Através de livros? Não. Através da minha intuição, da minha percepção. Estou falando com o seu coração. Se bate aí com o seu coração, gente, então vamos nessa, vamos lá. Aí eu vou falar de 10 coisinhas básicas que a gente precisa transformar para que haja esta alquimia da transformação da ignorância em sabedoria, ok? Me acompanhe, vamos lá. A primeira coisa é transformar inveja em amor próprio. Eu não aceito a felicidade do outro. Quando sou invejoso, eu não aceito a felicidade do outro. A felicidade do outro me agride, porque ela revela a minha incompetência para ser feliz. Quando raciocino desta forma, documento estar num nível de consciência primitivo.
sequer me passa pela cabeça que eu sou interessante, que eu posso encontrar a minha felicidade. Eu fico procurando a minha felicidade, como não tenho a referência interna, eu fico procurando fora a minha felicidade, eu fico procurando recursos externos. Aí vê alguém feliz, sorrindo, alegre, solto, uma delícia de pessoa, agradabilíssima. Aí eu penso, meu Deus, como é que essa pessoa consegue isso? Qual o segredo? Ela não fala nada. Aí eu pergunto, mas escuta, você é rico? Não. Digamos, né? Não, eu vou começar a falar os valores que eu tenho como referência de que tornariam uma pessoa feliz. Você é muito saudável, 100% saudável? Não, 100% saudável não sou. Ah, mas você, enfim, você tem isso, você tem aquilo, você tem... Não, então você está escondendo o jogo. Como é que você tem essa felicidade? Está rindo do quê? Incomoda profundamente. Porque eu, invejoso, passo a vida toda, eu, ignorante de mim mesmo, passo a vida toda procurando uma fórmula externa de sucesso e de felicidade. Não encontro, não vou achar e não é por aí. Se eu digo que achei uma fórmula externa para a felicidade, estou lá com um cara de feliz, aquilo é temporário, aquilo é passageiro, aquilo é uma pinguinha que eu tomo, é um mé que eu tomo, que dá um baratinho, logo passa o efeito, vem a ressaca, e eu me redescubro, me repercebo não feliz como gostaria. Feliz que eu estou falando aqui, gente, é consciência, é percepção da vida, é um jeito gostoso de estar vivo, é um prazer de estar vivo, não é o ter coisas, é mais pelo ser do que pelo ter. Muito bem, aí o que eu faço com o meu invejado? Eu começo a querer matar o cara, de um jeito ou de outro eu vou querer anular o cara. Não, porque não dá, não aceito de jeito nenhum alguém mais feliz do que eu não tem que ter algum problema, eu começo a perseguir, começo a arrumar fofoca. Nesta humanidade ainda em estado de praga biológica, é claro que competição, destrutividade está à tona, está na frente, é claro que eu vou perseguir todo mundo que é mais feliz do que eu, porque não aceito a felicidade do outro, porque não conheço sequer a possibilidade de ser feliz, sequer sei que sou interessante lá dentro de mim e que isso poderia me dar a sensação de felicidade. E que esta felicidade, sendo vivida, é muito maior do que eu posso imaginar em não tendo esta consciência, que é o caso da metáfora agora, desse exemplo que eu estou dando agora. A personagem que não sabe de si. Ela sequer imagina o tamanho da felicidade que ela vai ter. Ela procura coisas que poderiam, que ela acha que dariam felicidade para ela. Mas ela não sabe que quando ela consegue de dentro para fora, ela não tem noção do quanto é possível ela ser feliz, ela ser alegre, bem-humorada, amorosa, leve com a vida. Então eu vou perseguir, vou esmigalhar todo mundo. Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer nesse processo alquímico de transformar a ignorância em sabedoria é trocar a inveja pelo amor próprio, pela percepção de si próprio. É a primeira coisa. A inveja existe porque não teve amor próprio. Às vezes a pessoa nasce com amor próprio já prontinho, já, nossa, vem perfeito. Raro, muito raro isso. Nesta humanidade, ainda está de praga biológica, isso é um negócio raríssimo. Mas às vezes acontece. Aí a pessoa vem com o tal do amor próprio, autoestima, saudável, em dia. Essa pessoa não vai ter inveja nunca, nem vai saber o que é isso. E nem vai perceber tanto, sem sendo projetiva, ela não vai imaginar que o outro tem inveja dela. Muitas vezes, gente, você deve ter se surpreendido já. Chega alguém para você e fala, olha, o Zé tem inveja de você. O quê? O Zé tem inveja de mim? Mas inveja o quê? Eu tenho uma vida simples, não sei. Ele inveja você, eu sei que ele morre de inveja de você. E não é fofoca, digamos que seja uma verdade, um fato. E você vai conferir e vai perceber que é um fato. Mas você nem percebia. Porque a tua autoestima está ótima, está bem, está muito bem. Ou naquele setor que o Zé te inveja, você acha inimaginável alguém poder ter inveja de você. Ok? Dessa forma, a pessoa que nasce com autoestima em dia, saudável, não vai nem saber o que é inveja e não vai perceber quando tem inveja dela. O que é muito bom, porque ela está sempre, digamos assim, feliz. Gosto mais de saudável do que feliz. Mas, por favor, me ouçam com jeito. Ela está sempre bem, então ela não sintoniza com a energia, com a frequência destrutiva da inveja, não entra naquela frequência, portanto não capta as energias de inveja que vem.
Por isso, quando você faz alguma coisa de algum que tem um certo destaque, não fica sintonizando com energia. Mas será que vou ter inveja? Mas será que vou ter? Vão ter sim. Já estão tendo, sempre tiveram, têm e sempre vão ter. Não sintoniza com isso. Sintoniza com a alegria de fazer o que você faz. E mesmo quando alguém se declara com inveja, ou vem, não declara a inveja diretamente, mas ela vem predando você, não sintoniza com aquilo ali, porque aquilo ali vem de inveja, vem de um distanciamento dela própria, da pessoa com ela própria. Acontece a inveja porque o amor próprio não está em dia, a autoestima não está em dia. A inveja pode ser definida como o buraco deixado pela ausência do amor próprio. Ela é o que o ego faz quando o amor próprio está ausente, a percepção de si próprio está ausente. Aí a inveja se faz presente, ok? Vamos lá para o número 2, desdém em acolhimento. Nós precisamos transformar, nesse processo alquímico, de transformar a ignorância em sabedoria, no meu sentir, na minha percepção, a gente precisa transformar desdém em acolhimento. O desdém se resume em grosseria, ato com falta de afeto, negligência, um desprezo arrogante. Faltou à pessoa o acolhimento. É outra vez, lembra que eu falei? A inveja existe porque faltou o amor próprio. Nesse caso, o desdém acontece porque faltou o acolhimento. Então o pessoal passa a ter uma postura arrogante. Eu vou ser inferior. Como faltou o acolhimento, a pessoa está desesperançosa, ela tem certeza de que nunca vai ser acolhida por ninguém do jeito que ela precisa. Então ela passa a ter uma conduta com as outras pessoas arrogante, porque ela precisa ter um buraco aqui de acolhimento nela, tem um vazio aqui dentro de acolhimento. Ela necessita do acolhimento. Mas como ela está na ignorância, não tem ideia de que, se conhecendo, se percebendo, ela sim pode ser uma pessoa que venha a ser acolhida, né? Ela não tem essa percepção. Estado de praga biológica, os seres humanos estão em estado de guerra. Então ela vai guerrear, me desprezou, não me acolheu, então eu vou não acolher também. Aí eu tenho que posar de superior. Porque acolhimento não existe mesmo, né? Pensamento da pessoa. O acolhimento não existe. O que existe é que eu sou superior, eu não preciso de você. Né? É mais ou menos isso aí. Uma atitude grosseira, um ato com falta de afeto, são atos com falta de afeto e com negligência em relação ao tipo, se dane, quer que você se dane. Um desprezo arrogante. Porque não é só o desprezo, é um desprezo com arrogância. Eu quero ver pessoas inferiores como você, lamento, mas não posso fazer nada. Né? Tem uma arrogância, não é só o desprezo, tem arrogância junto, no desdém. Então nós precisamos transformar, gente, o desdém em acolhimento, para proceder à alquimia, que vai transformar a nossa ignorância em sabedoria. Ok? Então, o desdém acontece porque o acolhimento saiu, deixa um buraco, aí a gente fabrica desdém aqui dentro. O número 3, gente, é o desespero. O desespero em paz de espírito. É a nossa terceira alquimia necessária. Transformar desespero em paz de espírito. Esse desespero acontece justamente porque a gente entra em angústia e impaciência diante de alguma coisa. Está acontecendo ali um fato que a gente não... Outra vez, a falta de autoconhecimento e de percepção de si próprio. Eu quero controlar tudo, eu quero manipular tudo. E como eu não consigo, as coisas têm ali o mandamento. Eu não consigo aceitar isso. Eu não vejo a coisa acontecer como eu quero que aconteça. Aí eu entro em angústia e impaciência. E o jeito mais fácil de eu sabotar um projeto qualquer é entrar em estado de angústia e de impaciência. Porque aí eu tiro o foco do projeto, eu fico na reclamação, na queixa, eu fico no detrito emocional do porquê aquilo não está acontecendo. E eu quero muito que aconteça, eu quero demais. Eu estou desesperado para que aquilo aconteça. Eu preciso entender que as coisas têm a fluência natural delas. Outras pessoas
que já têm a paz de espírito, o que trouxe a paz de espírito para elas? É a percepção de que as coisas estão sempre certas como estão. As coisas acontecem dentro da sincronicidade. Já fizemos um encontro aqui falando sobre sincronicidade. Se a gente está dentro da sincronicidade, da amorosidade, aí não tem por que se desesperar, entrar em angústia ou aflição, ou qualquer coisa que o valha. Então é tranquilo. Eu tenho a paz de espírito. Eu não vou entrar em desespero. Esta é a terceira coisa, no meu entender, que precisamos fazer para transformar alquimicamente a ignorância em sabedoria. Esse projeto todo tem agora como terceiro item a transformação do desespero em paz de espírito. Vamos agora para o quarto item, muito interessante, muito comum. A gente até vê isso de um jeito meio que por dentro a gente começa a fazer anedota disso, começa a brincar com isso que eu vou contar agora. A gente precisa transformar a subserviência em dignidade. Subserviente é aquele sujeito servil, ele é servil aos desejos alheios, ele tem uma submissão voluntária a uma pessoa, a um grupo de pessoas, é o bajulador, é o famoso puxa-saco. É aquele cara que a dignidade para ele é um artigo desconhecido. Ele vê as pessoas com uma postura digna, sabendo dizer não em determinadas situações, sabendo dizer sim quando o sim pode trazer eventualmente algum dano, algum prejuízo, mas ele percebe que essas pessoas têm uma retidão, a tal da retidão de caráter, a dignidade. E ele não consegue, ele é fraco. Ele é fraco porque não consegue acreditar. Ele está num momento corrigindo o é para o estar. Ele está num estágio de consciência, num nível de consciência em que ele não consegue ainda assumir essa postura mais direta, dizer não, dizer sim quando sente, quando é o caso, quando ele sente que é o caso dentro da saúde, dentro da harmonia, para ele. E aí ele vê essas pessoas, não entende bem, e aí ele quer o mesmo resultado que os caras dignos estão conseguindo, porque ele percebe pessoas dignas que conseguem, percebe pessoas dignas que não conseguem, aí essas que não conseguem ele vê como derrotados, mas ele não percebe que aquele que não conseguiu, que foi digno, falou não, e aí ele, enfim, não conseguiu lá o que era para conseguir, ele foi tirado, esse que não conseguiu, quando falou não, ele se manteve inteiro, íntegro. A sincronicidade da integridade o aproximará de uma situação mais saudável. Aí aquele mais curto de visão, que ainda está na subserviência, que é o puxa-saco, o bajulador, ele vê quando o cara digno, ele fala não, quando todo mundo estava esperando um sim, e por causa desse não, ele é eliminado de alguma coisa, ele não percebe que a pessoa vai para uma coisa melhor, para esta pessoa que foi eliminada. Só de ter falado não está bem. E ele pensa quando fala não, bom, se esse grupo não me aceita como sou, então o que eu vou fazer aqui? Não tem nada que fazer aqui. E está absolutamente saudável. Só que o outro, que ainda está na subserviência, o puxa-saco, ele está lá, não, eu preciso conseguir de qualquer jeito. Então, o que é para falar? É não, tá, é não. É sim, não, é sim, tá, então eu falo sim. É talvez, então talvez. Acho que não sei, bom, eu acho que não sei. E ele vai se anulando, ele vai se anulando. E essa anulação, gente, vai gerando detrito emocional, detrito relacional, ele vai engolindo. Quer dizer, ele não está ali, ele está cada vez mais longe de si. Ele já virou puxa-saco, ou se tornou puxa-saco por não se conhecer. Então, esse quarto item, gente, é importantíssimo. É a gente transformar a tal da subserviência, ou puxa-saquismo, o não falar não, ou não falar sim, não se posicionar verdadeiramente diante das coisas, transformar isto em dignidade. Percebe? É o quarto item. O primeiro é inveja e amor próprio, o segundo é desdém e acolhimento, o terceiro é desespero em paz de espírito, o quarto, que eu acabei de falar agora, é subserviência em dignidade. Vamos então para o quinto item, quinto de 10 itens. Na alquimia, para transformarmos ignorância em sabedoria, no meu sentir, o quinto item é o seguinte: transformar desprezo em carinho. O desprezo é uma tentativa da gente se livrar da necessidade de carinho. A necessidade está aqui. Na excelência biológica,
A humanidade é uma espécie relacional. Nós dependemos saudavelmente uns dos outros. Eu dependo da sua amorosidade, você depende da minha. Todos nós dependemos da amorosidade de todos nós. Nós ficamos mal quando não temos uma amorosidade coletiva fluente. Nós ficamos melhores quando temos uma amorosidade coletiva fluente. Quando você está num campo de futebol, está todo mundo torcendo para o mesmo time ali, você tem uma ilusão de coletividade em acordo, em amorosidade. É uma ilusão, não é. Porque saiu dali, cada um vai para a sua toca, vai para a sua trincheira e todo mundo continua guerreando. Então ali você tem uma ilusão, tem aquela energia coesa, aquela energia forte, não é? É uma coisa bonita, né? Só que é uma ilusão. As pessoas vão ao estádio de futebol, entre outras coisas, a shows e tudo. Eu não estou condenando o futebol, também não estou condenando show nem nada. Eu estou dizendo da postura com que se vai. É outra parada, é outra pegada, outra história, né? As pessoas vão lá justamente para experimentarem a satisfação de uma necessidade que todos nós temos, que é de nos sentirmos incluídos. Numa humanidade absolutamente relacional, colaboracionista, nós dependemos, como falei, saudavelmente uns dos outros. Então eu preciso estar em alguns lugares onde eu me sinto incluído. Ah, você torce para o nosso time? Ah, Ricardo, você é bom. Não quer nem saber quem você é. O cara pode ser o que for ali, de esquisito, de legal, de não legal, mas é do time da gente, então isso aqui eu acolho. Isso era para acontecer pelo simples fato de sermos, que não é nada simples, pelo simples fato de sermos humanos. Só que não acontece. Então a gente, em estado de praga biológica, a sociedade arruma um jeitinho para fazer de conta. Vai lá no parque de diversão e vai lá, você vai se sentir incluído lá por 2, 3 horas, 4 horas. Você vai se sentir, uau, eu aceito todo mundo. O impulso interno, ele é genuíno. A forma que está acontecendo é absolutamente risível, ridículo. Então, o desprezo é uma tentativa da gente se livrar da necessidade de carinho, porque ela está lá, acabei de discorrer sobre isso agora, né? O carinho não veio e isso dói demais. O carinho a gente precisa, não vem. Daí eu começo a desprezar pessoas para que elas não me façam falta. Tipo assim, olha, eu tinha falado para você que eu ia convidar você para o cinema, mas não vai dar. Aí a pessoa fala, eu não queria mesmo. Tem gente que faz, eu não queria mesmo. Ou seja, declarando para o outro, olha, eu estou muito mal por dentro, estou chorando de tristeza por não irmos ao cinema. Mas eu não posso declarar essa fraqueza, que é como me sentir desprezado. Então eu falo, eu não queria mesmo. Justamente para não te dar o gostinho de que eu fiquei vulnerável a você e não te dar o gostinho de que você me magoou. Percebe que no estágio de praga biológica, se você me magoa, isso é um gosto, eu leio isso como um gosto, como um prazer da sua parte. Você teve o gostinho de me magoar, só que eu não vou dar o gostinho. Guerra, né, gente? Nossa, está muito longe de um treco chamado amorosidade, né? Então o desprezo é uma tentativa da gente se livrar da necessidade de carinho, uma tentativa equivocadíssima, e vã, porque a gente não se livra dessa necessidade, que é bom. O carinho não vem, isso dói demais, aí eu começo a desprezar de antemão. Aí aquele cara que convidou para o cinema, ele falou que eu não posso ir, aí eu falei, não quero mesmo. Eu vou desprezar o cara, vamos no cinema? Não quero, nem vou atender o telefone, vou exercer o desprezo. Gente, isso é muito diferente do que eu vivo falando aqui, que é manter distância saudável. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por favor, não cruza a linha, ok? Porque distância saudável não é desprezo, é distância saudável com energia amorosa. O contato possível sempre com energia amorosa, nem que seja por sinal de fumaça, com energia amorosa. O desprezo é outra pegada. O desprezo é tentar desconsiderar a existência da pessoa. Aquela pessoa não significa nada para mim. Mentira, porque significa, claro, ninguém consegue o desprezo. O desprezo é um projeto que já nasce falido. Tá? Então, esse é o quinto item no processo da alquímico de transformar ignorância em sabedoria. O quinto item no meu sentido. Quinto de 10 itens. Transformamos desprezo em carinho. O desprezo existe porque não houve o carinho. Então, o carinho não aconteceu, deixou um buraco aqui. O ego faz o quê?
ele reage com desprezo. O sexto item nesse processo é transformarmos impaciência em confiança. Falamos da impaciência lá, mas agora vamos falar, não ampassando, vamos falar objetivamente da impaciência. Impaciência em confiança. É o sexto item, para transformarmos a ignorância em sabedoria, que é o projeto da ideia da alquimia, lido por estudiosos hoje em dia como sendo uma metáfora. O pessoal falava transformar metal em ouro. Eu estou falando, eles falaram, os estudiosos de hoje dizem que eles estavam querendo dizer com isso que é transformar a ignorância em sabedoria. E é por essa vertente que eu estou indo aqui, tá? Transformarmos impaciência em confiança. Impaciência é não entender que as coisas têm um tempo. Elas têm, é mais do que um tempo, elas têm uma tramitação. Quando você vai pensar em tramitação de um projeto dentro de um órgão público, você já tem um pesadelo, você já tem que tomar um calmante aí, tem que fazer uma meditação, porque você sabe que essa tramitação vai demorar, a coisa demora, é um processo lento, eles não têm a menor boa vontade de acelerar o processo, de fazer, embora seja obrigação, eles têm a menor vontade. Então quando a gente pensa em tramitação, a gente tem essa percepção de lentidão forçada. E a gente projeta isso, porque eu estou dizendo dos órgãos públicos, mas na vida de um modo geral, na 3D aqui, né, em estado de praga biológica, todo mundo em guerra, então dificilmente você vai achar alguma coisa que flua com amorosidade o tempo todo na mão de várias pessoas para beneficiar uma, ou outra, ou várias pessoas. Vai ser difícil acontecer isso, raro. Acontece, é raro. Então é não entender que as coisas têm uma tramitação, mas essa tramitação não estou falando da burocracia material, estou falando aqui da sincronicidade. A sincronicidade é quando você está na hora certa, no lugar certo, para a coisa certa. Senão fica só coincidência. A física quântica já diz que não tem coincidência, é tudo sincronicidade. Então a gente tem que entender que está dentro de uma dança sincrônica. Eu quero muito que aconteça. Eu estou com angústia da aflição ansiosa. Eu quero que isso aconteça ontem. Não dá, ontem já passou. Eu quero muito que aconteça, eu quero muito que aconteça, eu quero muito que aconteça. Não adianta, essa coisa tem o momentum, não é o tempo, é o momento. É isso que vem aqui, outro que vem aqui, outro que vem aqui, que vem aqui, que aí sim acontece. Mas para isso precisa acontecer. E cada uma dessas coisas tem uma velocidade que depende de cada indivíduo que está envolvido nesse processo. E quem, os senhores da sincronicidade, que somos nós, nossos inconscientes, as nossas almas, nossos espíritos, como queiram, a gente sabe exatamente, é como você andar no trânsito. Tem a hora que fecha o farol, a hora que abre. Isso é muito simples, é uma coisa bem simples. Você sabe mais ou menos pelo software do celular, você fica sabendo. Você sabe quanto tempo vai demorar para você chegar daqui até um bar, aproximadamente tanto tempo. Na sincronicidade também tem um Waze, que dá para você imaginar mais ou menos quanto tempo vai demorar para aquilo ali acontecer, ou quantas coisas precisarão acontecer antes para que aquilo que você quer ocorra. Quando você começa a perceber que as coisas têm uma tramitação, aí você começa a ficar confiante. Você não vai ficar impaciente, porque você vai perceber que é uma tolice. O ego fica lá, não, eu quero que seja assim, eu quero que seja em tal momento, eu quero que seja assado, eu não pode ser desse jeito, tem que ser daquele jeito, tem que ser... Você vai jogar isso de lado e você vai botar um intuitivo, a sabedoria ali. E aí a sabedoria vai te dizer, ó, tá tudo certo. Ou na hora certa a sabedoria, faça tal coisa, nem que seja só coçar a cabeça. Pronto. Você fez aquilo que era necessário para contribuir, para dar sua contribuição para a dança sincronística daquele fenômeno ali, que você quer muito que aconteça, ok? Então, esse trânsito da ignorância trânsito alquímico da ignorância para a sabedoria, no item número 6, nós precisamos aprender a transformar a impaciência em confiança. O próximo item, no meu entender, o número 7, D10, para transformarmos alquimicamente ignorância em sabedoria, é transformarmos ódio em amor. Aí o bicho pega. Porque ódio é a cultura da raiva. Tem tanta raiva, você tem tanta raiva, que você acaba ficando com ódio. Você já está lá
Não é aquele estado que você está tranquilo, de repente você entra em raiva. Você já está virado no giraia, como diz. Você está no ódio. Você pode até estar aparentemente calmo, mas você está rangendo o dente. Você está sempre tenso, pronto para matar um. Você já está no ódio, já virou cultura, percebe? De tanto desamor. Ali na impaciência, o item anterior, número 6, eu disse, da impaciência que a gente precisa transformar em confiança. A impaciência existe porque não existe a confiança. Se você põe a confiança, que vem dessa percepção maior, aí você nem vai pensar em paciência. Você vai ter uma percepção, a coisa acontece. Aqui no caso, o item 7 que eu estou falando, transformar ódio em amor. O ódio acontece porque foi deixado um buraco aqui, quando o amor saiu. E o amor só sai daqui quando eu começo a focar mesmo no poder. Eu vou fazer as coisas pela minha cabeça. Esqueço o tal do, entre aspas, do coração, de fazer pelo coração. Este ódio, que é a raiva que virou cultura, de tanto viver raiva, de tanto sentir raiva, eu estou virado no girar, eu estou no ódio o tempo todo, é a cultura da raiva, ele aconteceu de tanto desamor. Só que a permanência nele gera cada vez mais o escasseamento do amor. Quanto mais tempo, ou quanto mais vezes você permanece no ódio, mais você afasta o amor, mais você escasseia o amor. E aquilo que você está querendo fica cada vez mais longe, que é o amor, fica cada vez mais longe. Aí a gente precisa transformar ódio em amor. Como fazer isto? É lógico que tem que haver essa percepção. Estou dando ideia aqui. Se bate no teu coração, vai em frente. Você começa a fazer uma prática de autopercepção, de desenvolvimento do amor em você. Toda vez que você estiver com ódio, sentir ódio, você percebe que você virou um tanto odiento, uma pessoa que tem muita raiva o tempo todo, você está precisando respirar pelo diafragma, você está precisando relaxar, você precisa fazer alguma coisa de muito boa para você, e eu vou dar a ferramenta alquímica básica no final. 7ª tarefa para a transformação alquímica da ignorância para a sabedoria. A 7ª tarefa é transformar ódio em amor. A 8ª é aquilo que causou o ódio, é a raiva. Transformar a raiva em compreensão. Muito fácil falar, né? Tranquilo falar, né? Sossegado falar. Transformar a raiva em compreensão. Como é que faz isso? A raiva, ela vem da não aceitação de uma situação, porque não houve percepção. Então acontece ali uma situação, eu não percebi, eu só vi um lado da história, a gente sempre vê parcialmente, mas eu não fui capaz de perceber a coisa mais amplamente, aí eu entro em raiva. Ah, mas é muito fácil falar, se vê alguém te assalta, te leva, tem um sentido isso. Certa vez criei uma frase que diz o seguinte: diante de tudo que nos acontece no nosso cotidiano, a gente precisa fazer a seguinte pergunta: onde está a luz de tudo isso? O que tem? Você vai achar. Se você continuar fazendo a pergunta, você vai achar. Quando você vai atrás da percepção, é muito mais do que entendimento intelectual. Ver aquela situação pontual num contexto mais global. Aí você está no caminho, diria, o caminho mais provável de você encontrar uma resposta para aquela situação. Aí de tanto que você vai encontrando, vai percebendo que todas as coisas que acontecem têm um sentido, coisas desagradáveis e coisas agradáveis, confortáveis e desconfortáveis, você começa a aceitar aquilo. É desconforto, mas a gente aqui, nesse planeta aqui, não tem só conforto, né? Senão você não teria aquele prazer gostoso de deitar de noite com sono e cair na cama e dormir gostoso, né? Então você tem conforto e desconforto, você tem alegria, você tem tristeza, você vai. Agora, na hora da alegria, viver a alegria com a percepção é gostoso. Na hora da tristeza, você viver a tristeza com percepção também, ou a frustração, ou eventualmente uma agressão, um momento desconfortável, olhando para aquilo, percebendo que aquilo está dentro de um universo imenso de acontecimentos, e você está imerso nesse universo também. Só que, como é que esse universo, como é que você vai dançar no meio desse universo? Depende do que você está sentindo aqui. Se você se mune de amorosidade, aí sim você começa a entrar na dança da amorosidade. O que não quer dizer que só vai acontecer coisa confortável.
Acontece o seguinte, quando acontecem essas coisas desconfortáveis, o seu olhar é de amorosidade, aí você não entra em raiva. Qual a vantagem de não entrar em raiva? A vantagem é que você não vai atrair mais coisa desconfortável, porque a coisa desconfortável precisou acontecer ali, de alguma forma ela precisou acontecer. Aí se você entra em raiva, você fica mais desconfortável e atrai coisas mais desconfortáveis. Aí você sai da dança da amorosidade. É só por isso. Porque é mais inteligente você fazer isso, mais lúcido. Você não se deixar entrar em raiva porque você mantém a amorosidade. Não precisa nem pensar na raiva, mantém a amorosidade. Este é o oitavo, no meu entender, a alquimia interna que a gente tem que fazer para transformar, fazer a grande transformação da ignorância para a sabedoria. O nono item de 10 itens é a transformação da insegurança em percepção. Para a gente fazer a grande transformação, que é sair da ignorância e ir para a sabedoria. A minha sugestão é esse nono item, que é sair da insegurança, transformar insegurança em percepção. Quando eu tenho a postura controladora, tudo tem que acontecer do jeito que eu quero. Muito parecido com o que eu falei antes, agora há pouco aqui, raiva e incompreensão. Aí eu estou falando especificamente do controle. A postura controladora que gera a insegurança, porque ninguém consegue controlar nada. Consegue controlar muito pouco. A gente não consegue controlar totalmente nada. E se conseguisse, é uma má notícia para o seu ego, para o meu ego também. Se a gente conseguisse controlar tudo, meu Deus, mas seria uma bobagem absurda, seria o grande caos. Se a gente acha que isso aqui é caos, que não é, ainda não é caos isso aqui que a gente está vivendo, aí seria um grande caos. Que todos os nossos projetos mentais dessem absolutamente certo, do jeito que a gente planeja. Eu até já citei num Foco no Afeto lá atrás, Deus nos castiga quando atende os nossos pedidos. Por isso que a gente fala da cocriação, porque não tem pedido na história, que é a manifestação de uma coisa da qual sinto necessidade. Então a transformação, nós vamos transformar a insegurança em percepção, abrindo mão da postura controladora. Como é que eu vou abrir mão da postura controladora? Porque eu estou ignorando que o meu ego, por ele próprio e sozinho, ele não vai fazer nada de construtivo bacana, ele vai fazer meia boca. Mas mesmo assim, é a única coisa que eu tenho, então eu vou agir dessa forma. E a sabedoria está lá dentro, quietinha, caladinha, a sabedoria fica lá dentro, quietinha, eu não conectei. Aí eu fico querendo controlar tudo, e eu vejo que só sai bobagem, só faço bobagem. Quando eu não consigo controlar, o que acontece? Eu vou ficando cada vez mais inseguro. Eu fico meio perdido, meu Deus, não sei lidar com isso aqui. Aí vem o que da insegurança? O medo. Aí é um absurdo, aí é detrito emocional em cima de detrito emocional, efeito dominó. Então, para parar essa história, é entender que eu não controlo diretamente as coisas, não controlo. Eu posso controlar o meu ego para ele me encher a paciência, para ele deixar as coisas não acontecer saudável, manter a amorosidade. Aí sim. Aí quando eu fico quietinho, aumenta a minha percepção. Eu paro de controlar, vou ficando menos inseguro. Tem que controlar esse impulso da insegurança, essa presença da insegurança que gera o medo, o impulso do medo. Que o medo nos faz fazer só bobagem. Em estado de praga biológica, a gente fez uma humanidade que, maravilha, agradeço essa humanidade do jeito que está, mas está fazendo bobagem, que está em estado de praga biológica, regida pelo medo e pela insegurança. Então a grande alquimia, o item 9, a grande alquimia que a gente tem que fazer é transformar a insegurança em percepção. Porque se eu tenho a percepção, não vou ter a insegurança, porque não vou querer controlar nada, porque eu percebo que as coisas, elas interagem de uma forma harmônica e conjunta. Aí eu vou me perceber como parte deste conjunto e atuar intuitivamente dentro desse conjunto, aí movido pela sabedoria. A insegurança acontece porque não aconteceu a percepção, ok? E como último item dessas alquimias todas, dessas transformações que a gente tem que fazer, para transformar, fazer a grande alquimia, que é sair da ignorância e ir para a sabedoria, é transformar o medo em sabedoria. O medo vem da certeza da própria ignorância.
É o que eu acabei de falar agora. Né? Eu vou tentando, não consigo, chega uma hora que eu estou ignorando, aí vem o medo. E aí eu fico na certeza de que ignoro, de que sou um ignorante, diante de uma situação, de outra, ou diante de muitas coisas. Essa ignorância é ela que gera a sensação de desamparo. E exatamente a mente quer gerar uma solução por si própria e não consegue. E daí o medo. Então o medo vem da certeza da própria ignorância. Quando a pessoa fecha com a ideia de que é ignorante, que está ignorante, que é ignorante, e ela está ignorante diante de uma situação, diante de outra situação, diante de outra situação, e ela começa a se assustar com o tamanho da ignorância dela. É essa ignorância que gera a sensação de desamparo. Isso traz a tal da insegurança. A mente vai continuar querendo gerar solução por si própria e não conseguindo. E daí aumenta o medo. E com isso aumenta-se o medo. Então a gente tem que transformar o medo em sabedoria. Para fazer a grande alquimia, que é sair da ignorância e ir para a sabedoria, é transformar inveja em amor próprio. Transformar desdém em acolhimento. Transformar desespero em paz de espírito. Transformar subserviência em dignidade. Transformar desprezo em carinho. Transformar impaciência em confiança. Transformar ódio em amor. Transformar raiva em compreensão. Transformar insegurança em percepção. E transformar medo em sabedoria. Sabendo que a inveja aconteceu porque não houve amor próprio. O desdém aconteceu porque não houve acolhimento. O desespero aconteceu porque não houve paz de espírito. A subserviência aconteceu porque não houve a dignidade. O desprezo aconteceu porque não houve o carinho. A impaciência aconteceu porque não houve confiança. O ódio aconteceu porque não houve amor. A raiva aconteceu porque não houve a compreensão. A insegurança aconteceu porque não houve a percepção. E o medo aconteceu porque não houve a sabedoria. A ideia da alquimia era criar a tal da pedra filosofal, que seria uma substância ou um objeto que fosse capaz de curar tudo, todos os males da humanidade. Físicos, mentais, emocionais, morais e por aí afora. E eu estou trazendo aqui, gente, a pedra filosofal. Existe, talvez existisse até na época e o pessoal não pudesse falar por causa da igreja. É a meditação. A prática da meditação, com o tempo, ela faz esse trânsito da ignorância para a sabedoria, da treva para a luz. A meditação faz isso. Hoje em dia é tão simples, a gente fala meditação, muito conhecido. É a tal da pedra filosofal. É o remedinho da vovó. Eu costumo brincar aqui, né, às vezes, quando falo de meditação, é o remedinho da vovó, aquele remedinho que você toma e que cura tudo. Ele vai transformar todas essas coisas, faz toda a transformação, tira a gente da ignorância e leva a gente para a sabedoria. Vai transformar inveja em amor próprio, desdém em acolhimento, desespero em paz de espírito, subserviência em dignidade, desprezo em carinho, impaciência em confiança, ódio em amor, raiva em compreensão, insegurança em percepção e medo em sabedoria. Vai te tirar da ignorância e te levar para a sabedoria. Depois disso, gente, a vida fica muito mais leve. Quanto mais você está próximo da sabedoria, não importa quanto você já meditou, pouco, médio ou muito, quanto mais próximo você fica da sabedoria, por ter meditado muito, que é o que te torna a vida mais leve, você vai percebendo que fica mais agradável viver, mais agradável ser humano. Você começa a ficar grato por ser humano. Quando em estado de praga biológica, a gente amaldiçoa a nossa existência como seres humanos. Quando a gente vai entrando em excelência biológica, transitou ou está transitando da ignorância para a sabedoria, gradativamente a gente vai cada vez mais sendo profundamente grato por ser humano. E aí a gente percebe, depois de tudo, a gente percebe que, sem notar, nos tornamos
pessoas absolutamente focadas no afeto. Gente querida, gente amada, dessa forma eu encerro a explanação do tema de hoje, que para mim foi fascinante, foi maravilhoso, que é alquimia da amorosidade. Agora nós vamos passar para o exercício da pedra filosofal, da ferramenta alquímica que nos tira da